Oi, maninhas, tudo bem? Deixa eu contar hoje para vocês um pouquinho de como é que foi que eu descobri meu chamado, né? Como você sabe, eu sou evangélica. E aí, sempre Deus usava algum pregador, alguém que lá na nossa igreja, para dizer que Deus, né, ia me levantar para ajudar mulheres, né? Porque, tipo assim, eu sempre vi muita gente conversar comigo, pedindo conselhos de coisas que, tipo, eu nem sabia que existiam, mas tá, né? Vamos conversar, sempre parei muito para escutar. Né? E daí, então, e sempre Deus usando as pessoas dizendo que Deus ia me levantar para ajudar pessoas, para ajudar mulheres, enfim. E eu ficava pensando, Senhor, como que eu vou ajudar as mulheres? Eu não sei nem o que é o que o Senhor quer de mim. E aí, né, claro, passou o tempo, eu continuando na igreja, continuando nos cultos, né, buscando mais de Deus. E aí, em 2018 para 19, eu estava muito desgostosa, né, do emprego que eu estava, né, da filial que eu estava. E aí eu comecei a procurar coisas que eu pudesse trabalhar fora, que eu não precisasse, né, ser CLT, tipo ir para a farmácia, que eu pudesse trabalhar em casa, online. Aí apareceu um curso, né, de uma farmacêutica em São Paulo, de prescrição, né, farmacêutica, né, que trabalhava com acompanhamento de emagrecimento e prescrevia os medicamentos manipulados, né, através da necessidade da paciente. E aí eu acabei, tipo, vou tentar, né? Alguma coisa vai dar certo. Me inscrevi no curso, fiz o curso, recebi certificado. E aí conversei com uma irmã da nossa igreja para ser a cobaia, né? Porque, tipo, como nunca eu tinha trabalhado com essa parte de emagrecimento, eu precisava de alguém, né? Para mim prescrever e para fazer certinho lá as indicações do curso que a gente estava aprendendo. Essa irmã foi minha cobaia, né? Então eu ajudei ela a emagrecer de graça, porque ela era minha cobaia, eu precisava de alguém, né? Pra ver. Na verdade, a gente sabe que dá certo, mas tu precisa de alguém para mostrar que dá certo o que tu tá fazendo. Então ela foi minha cobaia. Daí deu certo. Daí atendi outras mulheres também, né? Assim, nesse mesmo estilo de online, fazia videochamada. A consulta era via internet, WhatsApp. Só que daí eu me desgostei, sabe? Ai, não é isso ainda que eu quero. Claro, né? Continuei na farmácia e parei de divulgar meu trabalho, enfim. Aí, em 2020, na pandemia, me apareceu uma outra pessoa, né, na internet falando de emagrecimento, enfim, que foi quando eu fiz a formação de estrategista de emagrecimento, que daí já não era mais de prescrição, né, de medicamentos, e sim de estratégias que ela passava. Ela era nutricionista e ela passava estratégia de emagrecimento, nos ensinava algumas coisas, né, alguns métodos para a gente aplicar e, consequentemente, atingir o emagrecimento. E daí a cobaia fui eu mesma, né? Essa luta de balança lá e balança vem, então a cobaia fui eu mesma. E realmente, né, deu muito certo. E daí comecei de novo. As pessoas começaram a ver eu emagrecer. Eu postei, né, porque ela pediu pra gente postar, que é pra fazer divulgação para ela, os nossos treinamentos, algumas partes, né, não tudo. E daí as pessoas começaram a ver que eu estava realmente emagrecendo e começaram a me chamar. E daí voltei de novo, atendi algumas pessoas, fiz alguns grupos, mas aí parei. Parei, não quis mais, tá? E daí, continuei trabalhando na farmácia, né? Só que daí mudei de farmácia para uma outra farmácia, tá? Mas continuava a mesma coisa, desgostosa, não queria. E aí, Deus sempre falando comigo e eu comecei a fazer um processo, sabe, assim, pensando, o que o senhor quer de mim? Como que o senhor quer de mim? E aí as pessoas me perguntam, tu parou de fazer coisa de emagrecimento? Tu não tá mais atendendo de emagrecimento? Tu não tá mais acompanhando? E aí eu pensei, será que é isso que o senhor quer de mim? E daí eu falei assim, Deus, vou fazer um Instagram novo, né? Onde ninguém me conhece, sabe? Assim, eu vou fazer um Instagram novo com outro nome, quer dizer, com o meu nome, mas com outro sobrenome, né? Assim, tudo novo, porque eu não quero que ninguém que me conheça me siga.
fiz o Instagram, né? E aí comecei lá a divulgar, coloquei meus antes e depois, né? Porque como eu fui minha cobaia, então eu tinha meus antes e depois, enfim. Contei um pouco da minha história, postei minhas fotos. Quando eu menos espero, um monte de dinheiro, um monte da igreja me seguindo. Eu digo, Senhor. Mas tudo é um processo, né? Deus te preparando. E aí eu entendi que eu fiz tanto a prescrição, né, de emagrecimento, tanto estrategista de emagrecimento, sem saber o porquê. Na verdade, eu sabia que eu queria mudar de ramo, mas eu não sabia né, por que Deus estava me conduzindo para este ramo do emagrecimento. Né? E hoje, graças a Deus, eu consigo entender que é para ajudar mulheres, né, que estão com sobrepeso ou estão com obesidade a sair dessa situação, a se olhar, a se enxergar de novo, a recuperar essa autoestima, né? Porque agora eu tenho um grupo de emagrecimento e tenho um e-book também de emagrecimento. E aí, tipo, conversando com as gurias do grupo, eu consigo entender que esse é o meu chamado, né? Porque elas me pedem dicas, elas me chamam para conversar. Muitas delas têm vergonha de falar e falam no privado, assim, sabe? Porque a gente quer o emagrecimento, a gente quer ser slim, né? Só que junto com o emagrecimento vem muito mais coisas, né? Vem tu poder dormir uma noite inteira tranquila, aí tu acorda de manhã descansada, tu recupera a tua autoestima porque as pessoas começam a te ver mais magra e começam a te elogiar, né? Tu começa a ver gente, as gurias do grupo falando, né, que elas estão conseguindo vestir roupa que não vestiu há muito tempo atrás. Tem uma moça que tem uma blusa há 10 anos e ela não se desfez da blusa dela, porque ela disse que um dia ela ia usar. E agora ela vai usar no aniversário dela. E aí eu começo a pensar, Senhor, eu passei por tudo isso para chegar nisso, só que eu não sabia, né? Então tudo é um trabalhar de Deus. Sem contar que neste meio tempo, como eu já gravei no outro vídeo, né? Então, eu tava com esteatose hepática, hipertensão e pré-diabetes. Que eu também precisei, né? Emagrecer e focar no meu emagrecimento. Daí eu sabia como, entendeu? Porque eu já tinha feito essas formações, então eu já sabia o caminho, né? E aí que a gente se perde, porque a gente às vezes sabe o caminho, só que tu te perde em tantas coisas e a corrida do dia a dia, e tu não dá atenção pra tua saúde, que é o que importa, né? Porque se tu não tem saúde, como é que tu vai trabalhar? Como é que tu vai cuidar da tua casa? Cuidar de quem tu ama? Não tem como. Então a saúde, Deus em primeiro lugar, nossa família e a nossa saúde. A gente precisa da nossa saúde, a gente precisa cuidar do nosso corpo. E aí as pessoas acham que emagrecimento é só pra te ficar magra e caber numa roupa qualquer que tu queira. Não, gente, é muito mais do que isso. Imagina, eu não tenho netos, mas, tipo, poder ver meu neto, né? E pra quem tem neto, né, poder correr com o neto, porque tem algumas pessoas que dizem, né, eu tenho dificuldade para caminhar mais rápido. Eu não consigo correr. Se eu corro meia quadra, parece que meus bofs, né, que a gente diz aqui, tá saindo para fora. Porque, claro, é muito sobrepeso, e é difícil, né? Como é que tu vai correr com sobrepeso? Então tu corre, mas realmente tu chega assim, esbaforida, né? Botando os bofs realmente pela boca. Então, gente, assim, ó, hoje eu tenho orgulho em dizer assim, Deus preparou tudo, né, do modo dele. Ele me avisou, só que eu não conseguia, não tinha clareza de entender como que seria. Então, Deus foi preparando tudo, foi colocando coisas na minha frente para me fazer, foi colocando pessoas na minha frente para me ajudar, para mim conseguir virar a chave e entender o que o Senhor quer de mim. O Senhor quer que eu ajude mulheres a emagrecer? Então, amém, Jesus, eis-me aqui. É um processo tanto para elas quanto para mim, né? Porque entender o chamado é uma coisa, né? Aceitar o chamado é outra. Então, eu quero muito, né, que Deus me abençoe, que me ajude a aceitar cada vez mais o meu chamado, a entender e me capacitar para me ajudar as mulheres que chegarem até mim necessitadas. Porque quando as gurias chegam até mim, elas não precisam só emagrecer, mas elas precisam de um apoio, de um abraço, de um carinho,
sabe? É muito lindo ver o apoio que as gurias têm no nosso grupo, porque estão todas elas passando pelas mesmas dificuldades. Claro que umas em níveis diferentes das outras, mas todas elas entendem o sofrimento que é estar acima do peso, tu tentar mais uma vez e tu não conseguir, tu tá sozinha. E hoje eu consigo entender que esse é o meu chamado, a ajudar essas mulheres, né, a se levantar e a recuperarem as suas autoestimas de novo, a entenderem e a perceberem que vocês, são capazes de emagrecer, de trabalhar, de conquistar o carro, a carteira de habilitação, o trabalho dos sonhos de vocês. Foquem no que vocês querem, mentalizem dia e noite no que vocês querem, não abram mão, não arredem o pé até conseguir. E se precisarem emagrecer, eu tô aqui, porque esse é o meu chamado. Foi para isso que Deus me moldou, me forjou e tá me moldando ainda. Então, se precisarem, comentem aí, me chamem no privado, estou aqui à disposição de vocês para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém, maninhas? Beijos.